nós hoje temos a grata satisfação de ter o doutor Dirceu Barbano, também acadêmico da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e que eu tenho a grata satisfação de apresentá-lo pelo nosso eixo de políticas públicas. O doutor Dirceu Barbano é formado em Ciências Farmacêuticas na modalidade Farmácia Industrial pela PUC Campinas. Foi formado em 1989. Iniciou a sua carreira como profissional, também como docente, há pelo menos 10 anos, no período de 10 anos. Em 91, concluiu o curso de especialização em farmacognosia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, a USP. Na mesma faculdade, cursou o mestrado em fármacos e medicamentos, no qual, entre 93 e 97, cumpriu créditos e qualificação. Desenvolveu inúmeras outras atividades profissionais, entre as quais o mandato de conselheiro do Conselho Federal de Farmácia e como diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, no qual atuou por 4 anos, e também como vice-presidente em outros três mandatos como presidente, ainda na década de 90. Teve atuação em hospitais, como coordenador de equipe multiprofissional, também no Centro Infantil Domingos Boldrini, em Campinas, e no início dos anos 2000 ocupou o cargo de secretário municipal de saúde do município de Ibaté. A carreira do Dr. Dirceu Barbano é recheada de inúmeros títulos e também posições que ele ocupou nas secretarias e na área de políticas públicas, na saúde pública do nosso país, tendo sido também coordenador do programa Farmácia Popular, entre outros programas, além de ter sido diretor-presidente da Anvisa, cargo que ocupou durante um período com muito brilhantismo e depois, em seguida, foi convidado a atuar no European Medicine Agency de Londres como Visiting Expert Program, no programa junto ao International Affairs Office. O Dr. Dirceu Barbano foi eleito pela revista Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do país em 2015. É membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também conselheiro do Conselho de Administração da LifeMed Industrial de Equipamentos. E é sócio da empresa B2CD Consultoria Empresarial, que atua com entidades associativas, empresariais e hospitalares. Como eu já mencionei, é membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e hoje estará proferindo esta palestra a todos nós com o título A Regulação Farmacêutica na América Latina, Contornos e Oportunidades. Muito obrigada, doutor Dirceu Barbano, por ter aceito esse nosso convite, inaugurando aqui esse eixo da nossa academia, e excelente palestra teremos agora, com certeza aprenderemos muito. Muito obrigada. Professora Soraya, eu que agradeço imensamente a senhora, ao professor Lauro, pelo convite. Eu fiquei muito honrado e muito feliz também pelo convite para a participação do grupo, que é coordenado por você, e um grupo para a academia que eu entendo da maior importância para discutir a questão das políticas públicas de saúde, e como que elas se relacionam com as políticas de ciência, tecnologia, com a política de educação, e como é que no mundo
das políticas públicas, das políticas de Estado, nós podemos ser capazes de promover aquilo que o nosso país espera e que as pessoas precisam, né? Eu vou começar dizendo o seguinte, né? Eu acho ótimo o desprendimento do Henry, do Lauro, que professora Soraya precisa parar, vamos começar de novo. Eu acho que é ótimo quando as coisas são assim e a gente vai numa leveza e uma tranquilidade maior. Falar de regulação farmacêutica em qualquer lugar do mundo é falar de política pública de saúde. Os sistemas regulatórios que envolvem a produção, a pesquisa, o uso de medicamentos é algo intrínseco às políticas públicas de saúde e cada vez mais os países e as pessoas têm se percebido disso. A importância do sistema regulatório consistente, do sistema regulatório que funcione, tanto no sentido de permitir que as empresas tenham condições, juntamente com os institutos de pesquisa e a academia, de pesquisarem, desenvolverem novos medicamentos, novas metodologias analíticas, etc. E, de um outro lado, claro, fazer com que esse produto desenvolvido e produzido num ambiente regulatório bem desenhado e bem funcional, as pessoas tenham segurança e possam extrair o máximo do benefício de uma terapêutica bem prescrita, de um diagnóstico bem feito, de um medicamento bem produzido e bem dispensado, e que consiga o resultado esperado, que forneça dados para o sistema de farmacovigilância, etc. Essa introdução, no meu entendimento, ela é importante para que nós tenhamos uma dimensão que não é aquela usual e trivial da regulação, como os requerimentos de natureza sempre técnica, com muito rigor, mas que não se esgotam neles próprios. Eles são construídos nessa perspectiva de dar funcionalidade ao mercado, de um lado, e, de outro lado, preservar a questão da qualidade, da segurança e da eficácia como sendo os pilares básicos que interessam à utilização dos produtos. Quando nós falamos de regulação e tratamos dela no sentido de olhar como que ela se desenvolve em uma determinada região e como que essa região se organiza em torno da regulação, a gente acaba compartilhando em síntese aquilo que interessa mais para o conjunto de países, né? Boas práticas, histórias de sucesso, os desafios relacionados a como lidar com conformidades, a construção de uma estratégia, de um olhar que não seja de país a país, um olhar mais regional, sempre importante, sempre interessante, porque cada vez menos o ambiente regulatório nacional cabe dentro de um país. Ou seja, do outro lado, cada vez mais a regulação sobre a área farmacêutica ela é de caráter global, porque o pesquisar, descobrir, desenvolver, produzir e usar normalmente não acontecem num único lugar ou num único país, e isso implica um esforço muito grande dos países, dos grupos, do conjunto de países efetivos e oferecerem respostas mais eficientes. É claro que a gente conhece muito a América do Sul, um pouco
a América Central e um pouco menos ainda esse conceito de América Latina, que pega tudo aquilo que se encontra da fronteira dos Estados Unidos com o México para baixo. Mas o fato é que nós somos 33 países com mais 15 territórios dependentes de, principalmente, países europeus. E somos uma população com países e territórios que hoje, já 2022, já passa de 650 milhões de habitantes. Então, é uma população muito considerável que tem laços culturais, históricos muito claros e falam duas línguas diferentes, basicamente, embora os territórios de propriedade ou que fazem parte de alguns países europeus falem outras línguas, mas, no conjunto, somos uma população que tem uma história de ligação a partir da chegada dos europeus nessa parte. Todos nós, ou português ou espanhol, e temos laços, portanto, bastante relevantes. 13 países desses 33, mais os territórios, têm 92% da população da América Latina. Então, não é verdade que somos um conjunto de 2 ou 3 países com uma população maior e um monte de países pequenos. Não, a população é relevante e a economia desses países acaba sendo relevante por conta não só da quantidade de pessoas que vivem neles, mas também pela característica econômica muito diversificada da nossa região. É importante ainda saber que essa população nesses países cresce até 2050, quando há uma tendência depois de estabilização e diminuição do número de habitantes. Então, a gente considera que tem uma janela de população ainda muito produtiva, isso é um bônus que o desenvolvimento da humanidade nos dá, né? Ainda aqui na América Latina, nós temos essa condição de a maior parte da população ainda é uma população ativa, mas a partir de 2050 isso passa a ter um equilíbrio e depois, assim como já acontece em outras partes do mundo, a população inativa, mais idosa, porque nós vivemos mais, o que é ótimo, ela ocupa um espaço cada vez maior na sociedade, mas é uma característica importante aqui da América Latina. Se nós pensarmos no mercado de medicamentos global e a representação da América Latina, nós temos uma representação que ela não passa de 5%. É uma representação pequena, mas é um mercado que cresce muito mais do que alguns outros grandes mercados, como o norte-americano e o europeu, que crescem aí na ordem, nesses últimos 15 anos, praticamente 18%, na América do Norte, 22%, o mercado na América Latina cresceu 120%. Então, ainda é um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande, principalmente baseado na capacidade de uma indústria forte aqui no Brasil, na Colômbia, no México, na Argentina, de fabricantes de medicamentos genéricos, até 3, 4 anos atrás, e agora também com os medicamentos biosimilares. Então, é uma indústria que ela tem espaço para mais o mercado do que em outras regiões do planeta, e representa oportunidade
enorme no setor farmacêutico, o que implica que o ambiente regulatório precisa dar respostas a isso, precisa ser capaz de acolher cada vez mais um pensamento de que os produtos cheguem a esse mercado de maneira mais breve, portanto, numa primeira onda de registros, o que já tem acontecido com o Brasil, com empresas que fazem registros concomitantes dos seus medicamentos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e isso implica em autoridades sanitárias cada vez mais capazes de entenderem de estudos clínicos, de desenvolvimento de produtos, de metodologias analíticas que aplicadas a produtos inovadores, etc. Então, isso é relevante. Um outro ponto relevante é que, para algumas indústrias, apesar do mercado latino-americano ser pequeno no cenário do mercado global, para algumas empresas, dadas as características dos sistemas de saúde, principalmente no Brasil, o mercado latino-americano figura entre o segundo e o terceiro mais importante mercado para uma ou outra companhia. E isso é bastante interessante, porque, sim, o olhar geral torna esse mercado aparentemente nem tão atrativo, mas existem empresas com produtos de nichos específicos que relatam que o Brasil é um mercado importante, que a América Latina é um mercado absolutamente interessante e substancial. Bom, isso é para mostrar que, entre os 20 maiores mercados, figuram países importantes, claro, aqui da América Latina, e já você tem pelo menos 4 países. A Venezuela tem perdido um pouco essa condição pelos problemas todos econômicos e políticos que o país atravessou nos últimos anos, mas a Colômbia vem ocupando um espaço importante nesse cenário. Então, é possível também pensar, bom, no geral, a representação, esse mercado pode ser pequeno, mas quando se observa determinados países, ou nesse conjunto dos 20 maiores mercados, isso era um ranking lá de 2014, não mudou muito. A crise agora, a pandemia, altera, mas a tendência nos próximos 2, 3 anos é que esse ranking volte a ser o que ele era em 2017, 2018, e o que ele depois vai se desenvolver naquilo que se previa anteriormente. Eu gosto sempre dessa figura, porque para falar duas coisas. A primeira delas é que, sim, é verdade, e quem primeiro desenhou essa curva desenhou de uma forma muito feliz, porque isso não se altera ao longo do tempo. Nós temos uma linha de tempo dos produtos de saúde, e os medicamentos se inserem aqui, que basicamente caminham dessa forma, a pesquisa, o investimento, uma necessidade, grande dependência da atividade regulatória, o produto chegando no mercado, ampliando a participação no mercado, sendo usado de maneira efetiva, e depois esse produto tende a ter um uso diminuído. Isso acontece sempre, e tem acontecido uma coisa interessante. Essa primeira etapa de 12 anos hoje é praticamente inaceitável. Nem a indústria e nenhum ser humano gosta de saber que você tem uma doença e que vai demorar 12 anos para ter um medicamento para a doença dele. E cada vez esse prazo tem sido encurtado, tanto por esforço de quem desenvolve, mas por esforços também dos reguladores em conviverem melhor com
com incertezas ou desenvolver ferramentas que permitam tomar decisão ainda não contando com todas as informações, e a pandemia de Covid mostrou muito bem que isso é possível, necessário, e oferece, por vezes, respostas interessantíssimas. Nós temos vacinas e medicamentos que há 2 anos atrás não se pensava que poderiam chegar ao mercado com utilidade para isso, né? E uma outra questão que é importante é que, na medida em que esse esforço inicial, nesses primeiros 12 anos, acontece, a gente observa que esse segundo tempo também fica menor, né? Que os produtos vão se tornando menos interessantes do ponto de vista do mercado muito mais rapidamente. Então, essa figura é para dar um pouco o cenário de onde é que as agências globalmente atuam, qual é o cenário no qual elas atuam, e não poderia ser diferente para que o olhar viesse aqui para a América, né? E a experiência que nós temos, e aí não é América Latina, mas nas Américas, com a atividade de regulação de medicamentos, ela é bem antiga. A primeira agência a ser criada no planeta para isso está nas Américas e está nos Estados Unidos, é a agência americana. Foi criada em 1906. E incrível que 83 anos depois, a segunda agência criada nas Américas foi justamente a agência cubana, né? Em 1989, a SECMED. Depois seguiram várias na década de 90, a AMAT na Argentina, a Envima na Colômbia, o Health Canada foi criado, ligado ao Ministério da Saúde do Canadá em 96, a Anvisa em 99, a COFEPRIS no México em 2001. Aí passou um tempão, a gente teve a criação da agência do Equador, de El Salvador, e o Chile tem lá o Instituto de Saúde Pública, e o Chile é um país onde não tem reeleição, e é um país que alterna o poder sempre. Então, tem um grupo que quer criar uma agência, ele avança, 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 ele perde a eleição, aí vem o outro grupo que não quer transformar o Instituto de Saúde Pública em agência. O Chile ainda não desvinculou o Instituto de Saúde Pública, mas é uma autoridade sanitária de bastante relevância. Mas o modelo básico de tudo que aconteceu aqui na América, nas Américas, na América Latina, é a história da agência americana, né? Bom, e o que nós observamos em relação à regulação de medicamentos no contexto da América Latina, né? A primeira questão é essa, que esse gráfico mostra. Para a maioria dos países, regulação de medicamentos é um tema contemporâneo. É uma coisa que há 20 anos, 30 anos, praticamente todos os países eram importadores e não faziam muita coisa relevante do ponto de vista da regulação. Na grande maioria dos países, o que existem são estruturas dedicadas à regulação, mas que são parte do Ministério, é um departamento do Ministério da Saúde, é uma área, uma coordenação do Ministério da Saúde, e não tem autonomia de agência como tem Brasil, Argentina, Colômbia, México, e outras como Cuba, e depois El Salvador e Equador, né? Bom, mas o fato é que, na medida em que o tema de custo dos medicamentos, relevância das inovações para o tratamento de doenças, a mudança do tipo de doenças que cada vez mais acomete as pessoas, o que vem acontecendo com o tratamento de doenças
de natureza genética, com doenças como câncer, fazem com que os países passem a entender que o sistema regulatório de medicamentos é um componente central do seu sistema de saúde. Então, nós vimos hoje, por exemplo, no Brasil, o Ministério da Saúde apontando que tomará a decisão de revogar os atos que impõem a emergência sanitária por causa de Covid, mas, ao mesmo tempo, pede à Anvisa para que as regras que foram criadas ao longo desse tempo de natureza temporária permaneçam por mais um ano. Ou seja, acho que não só o Ministério da Saúde, mas todos nós, durante a pandemia, percebemos a importância da regulação para o sistema de saúde. Claro que numa situação de urgência, a demanda era de outra natureza, a expectativa era outra, mas o papel central ficou muito bem caracterizado. E um último ponto que eu acho que pouca gente percebe é que, se você olhar no cenário mundial, os maiores mercados farmacêuticos são os mais regulados. Se nós pegarmos aquele ranking, o maior mercado, o americano, o segundo maior mercado, o japonês, depois você vem países da Europa, é uma agência só. Então, você pegar a agência americana, a japonesa, a agência europeia, a Anvisa, a agência canadense e mais 2 ou 3, você está falando de 90% do mercado farmacêutico global. Ou seja, os maiores mercados têm as agências mais bem estruturadas. Eu não acho que isso é um acaso, porque se fosse um acaso, a Índia deveria aparecer, talvez, nesse ranking, e não aparece. A China começou a aparecer há pouco tempo, mas a China vem criando uma das maiores agências reguladoras, não só em tamanho, pelo volume de recursos, mas de capacidade também. Então, é importante estarmos atentos a isso, né? Bom, muitos dos países seguem os requerimentos de boas práticas de fabricação da Organização Mundial de Saúde. Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico aceitam certificações de fora, assim como a Venezuela. Já a Argentina, Brasil, Colômbia e México exigem as certificações feitas pela sua própria inspeção. A Argentina, Colômbia e México aceitam certificações do que se chama de países de alta regulação, como FDA e Europa. A Anvisa não aceita, ela faz a certificação com as suas inspeções. Agora, desde que entrou no PIX, naquele programa de inspeções internacionais, que outras tantas agências, vai haver um avanço no sentido de compartilhamento dos relatórios de inspeção, mas não necessariamente o reconhecimento de um certificado concedido por outra agência, né? Ainda é importante dizer que não tem um sistema centralizado ou harmonizado para análise de drogas. O que se vê são movimentos de convergência regulatória, né? Mas a América Latina, eu, quando estive na agência europeia, no período logo que saí da Anvisa, nós escrevemos um artigo que foi publicado na revista da Organização Pan-Americana de Saúde, defendendo que a experiência da agência europeia, que foi criada a partir da decisão da criação do Bloco Econômico Comunidade Europeia,
poderia servir de um bom modelo para que nós pensássemos em algo para a América Latina, né? E depois eu vou falar um pouco, voltar um pouco nesse assunto. Mas é importante também saber que Argentina, México e Brasil fazem parte do PIX, e a Anvisa é o único país da América Latina que faz parte do ICH, né? Bom, e ainda dizer que, para o conjunto desses 33 países e 15 territórios, a Organização Pan-Americana de Saúde, com a rede PANDRA, que é uma rede organizada também pela Organização Pan-Americana de Saúde, ela desempenha um papel muito importante de apoio aos países, de criação de determinados requerimentos técnicos e o fomento da melhoria da qualidade da regulação. É bem interessante, porque se você vai pesquisar se existem se existem dados que possam mostrar um pouco um cenário mais geral na América Latina, a gente não encontra. Mas o Centro para a Inovação em Ciências Regulatórias fez um trabalho avaliando, então, o alinhamento dos procedimentos regulatórios na região, como que as mudanças e o desenvolvimento das agências ou das autoridades vem acontecendo ao longo do tempo, olhando a questão das boas práticas regulatórias, né? E esse estudo mostra algumas coisas muito interessantes. Então, ele sempre compara Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. É um trabalho que foi feito com base em entrevistas e questionários que foram respondidos pelas autoridades dos países e entrevistas e questionários que foram respondidos pelas empresas que usam o serviço das agências, né? Então, são alguns dados interessantes, né, que quem, na verdade, até porque é parte do ICH, mas que, mesmo antes de fazer parte do ICH, já seguia os guias do ICH, era a Anvisa, já tinha a prática da aplicação, o olhar para o ICH, e o que não se verifica nos outros países. Então, o Centro de Inovação, ele analisou vários aspectos, né? Então, aqui, por exemplo, o que eles estão olhando o quanto que as agências vêm caminhando no sentido de estabelecerem práticas que permitam a previsibilidade, que deem transparência nas suas decisões, que reforcem a qualidade da atividade regulatória e, claro, que tenha condições e tempos de resposta adequados, né? Então, quando a gente olha isso, as avaliações aqui por exemplo, de tempo, elas são sempre muito ruins, né? A gente teve aqui, na questão da qualidade regulatória, uma avaliação boa para o Brasil. Em termos de visibilidade, a gente tem aqui apenas satisfatório para Brasil e México, são duas agências importantes, né? Mas, em termos de transparência, ninguém chega a ser bom, né? Pelo menos lá em 2016, quando o estudo foi feito. Eu até conversei há pouco tempo com o pessoal do centro e sugeri que eles fizessem uma segunda rodada agora, mas aí com a pandemia, eu tenho que esperar o mundo voltar um pouco ao normal, né? E, de novo, né, práticas para possibilitar uma boa condução na promoção de
de novo, previsibilidade, transparência e qualidade. Então, aqui, de novo, o que a gente vê do o que as agências estão fazendo, né? E um ponto que era importante em relação à previsibilidade era a publicação dos procedimentos e dos requerimentos e dos guidelines, porque isso não era algo há 15, 10 anos ou em 2008, 2009, não era prática na América Latina que nós soubéssemos com base em que as autoridades sanitárias tomavam decisão, né? E o que as agências apontaram como que elas hoje se preocupam mais, ou no momento do estudo, né? Em relação à qualidade, por exemplo, a consistência científica durante a revisão dos dossiês, por exemplo, né? A liberdade de uma tomada de decisão pautada exclusivamente na ciência, né? E a gente vê que, do ponto de vista da transparência, o diálogo e a interação com as empresas era algo que as agências já apontavam como sendo desejável, né? Bom, ainda nesse overview aí do estudo, né? Olha, se nós olharmos aqui a questão da consistência na observação dos seus próprios guidelines, né, a gente vai ver que a Argentina estava melhor posicionada em relação a isso, o Brasil, mas em termos de excelente, né, não chega a 50% pode se traduzir assim, da percepção do usuário, né? Mas ainda a Argentina conseguia ser melhor do que os outros também em relação à consistência entre as diferentes divisões da própria agência, quando o setor de inspeção e de registro tomava decisões e como que isso acontecia e o quanto que era coerente a adesão de um em relação ao outro. Então, eles avaliaram vários quesitos aqui, sempre classificando em satisfatório, pobre, satisfatório, bom e excelente. E o que a gente vê é que Argentina, Brasil, Chile, sempre se posicionam de uma maneira um pouco mais satisfatória do que as demais, né? Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o conhecimento da agência e a experiência em uma determinada área terapêutica que foi olhada, a Argentina, Brasil e Chile têm um perfil muito parecido, mas o México se destaca porque, para determinadas áreas, a FEPRIS foi apontada como excelente nesse quesito, por exemplo, né? Em relação a tempo, né, vamos dizer, o tempo para oferecer respostas, a gente pode ver assim, que a Colômbia foi apontada por essas 6 multinacionais como sendo a que oferecia, naquele momento, uma melhor performance. E também se tinha a previsão de tempo era ou não atingida, né? E isso a gente vê que o problema é que a previsão de tempo é longa. Então, quando a previsão é longa, fica fácil de atingir. Esse último dado que eu peguei ali do estudo para mostrar, né, coloca sempre em termos de previsibilidade, né? Olha, tem Brasil, Chile e Argentina aqui indo, vamos dizer, do satisfatório para o bom, mas
ninguém no muito bom. Em termos de transparência, Brasil e Chile com algum destaque, mas a Argentina, por exemplo, em termos de transparência, ficando do satisfatório para o ruim, né? Em termos da qualidade do processo regulatório, México, Colômbia e Brasil também num posicionamento bom. E em termos de tempo, a Colômbia e o Chile e até o Peru numa situação melhor do que México e Argentina. Mas o fato é que a experiência de atuação conjunta dessas agências tem proporcionado uma melhoria nessa condição e na sua capacidade de fazer regulação. Isso tem a ver com a atividade da agência no país, mas tem a ver também com a presença de blocos econômicos que muitas vezes nós, brasileiros, desconhecemos, né? Então, eles são importantes e eles podem ser um locus e um espaço muito relevante para a organização desse ambiente regulatório na América Latina. E eu acredito que é importante a gente passar rapidamente. O Mercosul nós conhecemos bem, né? A comunidade andina, que tem Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, organiza bem do ponto de vista econômico e de importações àqueles países, mas vai muito pouco na questão regulatória. A Aliança do Pacífico, a mesma coisa. Havia a experiência da Unasul, que depois, com a mudança dos governos em alguns países, resolveram extinguir a Unasul, criaram o Prosul, mas eu imagino que nos próximos anos vai ser difícil retomar. No âmbito da uma proposta de criação de um primeiro embrião de uma agência que pudesse, ou de uma autoridade que pudesse organizar a regulação na América Latina. O ex-ministro da Saúde, Temporão, era o ministro da Saúde da Unasul, e nós andamos conversando várias vezes sobre isso, mas depois, com a derrocada da Unasul, isso quase se perdeu. O CARICOM, né, é um bloco econômico importante, tem 15 membros, mais 5 associados, e aprovou a política caribenha da área farmacêutica já desde 2001, prevendo uma autoridade sanitária comum, e nos últimos anos isso avançou um pouco, depois parou, mas eu acho que a gente tem que ter bastante interesse em entender o que acontece por lá. O mercado comum da América Central também é outro espaço que já andou numa organização, principalmente envolvendo Costa Rica e o Panamá, e depois El Salvador criou ali uma agência reguladora também, então isso vem avançando por lá. Mas, regionalmente, o mais relevante é a Organização Pan-Americana de Saúde, como eu disse, que tem a rede PARF, nós falamos em português, e no inglês ela fica com essa sigla horrorosa aí que falam a rede PANDRA, né? E tem também o sistema de avaliação da OPAS, das autoridades sanitárias pelo sistema ali de avaliação. A rede PANDRA existe desde 2002, o professor Lauro sabe disso, a indústria farmacêutica faz parte das reuniões, acompanha as conferências que são realizadas a cada 2 anos, é um espaço importante, e
tem buscado se consolidar a partir das decisões da Organização Pan-Americana de Saúde, que são tomadas depois das conferências da rede que ocorrem periodicamente. De um outro lado, a própria organização faz essa classificação que foi sedimentada depois dessa decisão de 2010 na Assembleia da OPAS número 50, estabelecendo, então, um processo com 4 diferentes níveis de classificação das agências, e esse sistema já classificou, a ANMAT foi a primeira, a Anvisa, a Envima, a SecMed, a Cofepris. Ainda quando eu estava na Anvisa, nós tivemos uma discussão muito grande, porque não fazia sentido que as agências fossem classificadas e os Estados Unidos e o Canadá não faziam parte desse programa. Então, a gente fez um esforço para a integração desses 2 países. O último foi o Instituto de Saúde Pública do Chile, todos com nível 4, o que significa que são agências reconhecidas com capacidade para analisar e aprovar medicamentos novos, incluindo biológicos e vacinas. Então, isso é importante porque, na verdade, possibilita a criação de um intercâmbio cada vez mais eficiente entre essas agências, embora a cooperação bilateral ou multilateral entre países aparentemente esteja um pouco fora de moda no mundo atual, quando os ambientes nacionais conspiram contra a articulação e o desenvolvimento conjunto. Esse Caribbean Regulatory System foi criado, eu já tinha falado um pouco sobre isso, eles têm reuniões periódicas e já produziram guias, além de terem tomado decisões já conjuntas de aprovação em uma autoridade, em um país, e a possibilidade de inserção do produto em todos os outros, né? Do ponto de vista continental, acredito também que o Lauro conheça a rede EAMI, que é uma rede ibero-americana de autoridades reguladoras, que tem também trabalhado no desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da farmacovigilância, ao combate de produtos falsificados, a se criar um formulário médico ibero-americano que trate de questões de boas práticas clínicas e também da promoção do uso de medicamentos genéricos e similares. Essa CRS do Caribe, como eu disse, também é uma iniciativa de natureza regional já relevante, que precisa ser compreendida e entendida como uma grande oportunidade, porque na medida em que os produtos entram no país, eles podem circular nos outros, que têm reconhecimento das decisões tomadas. E ainda uma outra iniciativa regional, essa na América Central, que criou, então, esse sistema integrado de controle e de regulação já há bastante tempo, e tem funcionado, e agora cada vez mais baseado no esforço de Costa Rica e de El Salvador, onde Costa Rica se discute hoje a criação de uma agência e El Salvador já criou a sua agência. E para finalizar, então, o que eu acho que é importante enquanto mensagem para que a gente conheça um pouco o que está acontecendo. Primeiro, que há um esforço conjunto para que essas autoridades, agências ou ministérios da saúde desses países façam definições cada vez mais harmonizadas ou ainda cada vez mais
próximas dos seus requerimentos, tanto para os insumos farmacêuticos, quanto para a tomada de decisão em relação ao registro de medicamentos. Uma outra questão que é importante na região e é muito relevante é a colaboração entre as agências. Muitas vezes as pessoas me perguntam na consultoria, mas se eu peço um registro no Brasil, vai aprovar na Colômbia? Vai ficar mais fácil? Como se essas agências não conversassem. Cada vez mais elas dialogam, interagem, e cada vez mais as decisões são tomadas no mesmo sentido. Elas estão trabalhando para aumentar a qualidade da sua regulação, tomam decisões colaborativas e estão trabalhando, por exemplo, bastante próximas no que se refere à farmacovigilância e inspeções, porque o retrabalho é algo que cada vez menos o sistema regulatório quer. Não é mais possível, e o que se pretende é que não seja necessário, que uma fábrica receba durante o ano inspeção de 20, 25 diferentes autoridades reguladoras e que o relatório de inspeção emitido em uma inspeção possa ser útil aos outros países para tomar decisões. E, no meu entendimento, o que a indústria pode fazer nesse cenário? Elas podem criar parcerias com as autoridades reguladoras, elas podem suportar, do ponto de vista técnico e científico, o conhecimento, porque é fundamental que nós reconhecemos que tem um gap de conhecimento sobre as novas tecnologias, principalmente entre a indústria e o regulador. A indústria que desenvolve, ela que pesquisa, ela sempre está um passo à frente. E como ela vai depender do regulador, essa interação é fundamental para que a indústria entenda a realidade de cada país, de cada autoridade, e possa contribuir para que ela fique melhor. E também a indústria precisa acompanhar essas atividades e iniciativas de natureza regional ou global, porque esses sistemas estão em construção. A pandemia de Covid acelerou ainda mais esse processo de interação entre as agências, e isso vai acontecer cada vez mais consistentemente daqui para frente. Essa foto, eu amo essa foto de São Paulo, porque não parece São Paulo, mas é São Paulo, e para quem vive em São Paulo e gosta de São Paulo, é uma foto para lembrar que quando o ar de São Paulo está limpo, ela é uma cidade maravilhosa. Professora Soraya, estou à disposição para qualquer questão que eventualmente a gente tenha e receba. Muito bom, muito obrigada, Dr. Dirceu Barbano, excelente explanação, muito elucidativa, que grande conhecimento demonstra, não só sobre o sistema brasileiro, mas de toda a América Latina, que também nos influencia de certa forma, porque temos conexões e também temos também que compartilhar, e temos historicamente compartilhado, inclusive, boas práticas nesses tempos, principalmente até o momento em que você mesmo mencionou em relação às políticas públicas que foram desenvolvidas nessa área ao longo dos anos, né? E que hoje nós também esperamos tenhamos um retorno, ou ao menos uma retomada, para que nós possamos também continuar avançando nesse sistema. Temos aqui algumas perguntas, muitas pessoas agradecendo, né? Muitas manifestações de parabéns pela excelente palestra,
linda palestra, né, como foi colocado. Eu queria aproveitar que também cumprimentar o nosso presidente Michel Kfouri, que está aqui conosco, e em nome dele, cumprimentar em nome dele, do Dr. Lauro Moreto, cumprimentar todos os acadêmicos aqui presentes, doutor Henri também. Então, e creio que temos uma pergunta, né? Temos a presença do doutor Agostinho Azuero, também, que faz uma manifestação aqui a respeito das agências, para conhecer a fundo o modo de atuação das agências, né? E me parece que temos uma pergunta do doutor Henri aqui. Ele pergunta o seguinte: como você acredita que uma organização como a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil pode contribuir para a evolução das agências regulatórias e do processo regulatório nacionalmente e regionalmente? Henri, obrigado pela questão, e acho que ela é muito bem-vinda, inclusive nesse momento onde há um esforço grande, inclusive da sua parte, em aproximar cada vez mais a academia de temas que são relevantes. Esse grupo do qual eu faço parte, coordenado pela professora Soraya, é um bom exemplo disso, né? Ou seja, como que nós podemos, com a quantidade de cabeças pensantes que produzem ciência, que discutem a ciência, podemos, enquanto academia, gerar movimentos que sejam consistentes. Eu penso sempre que eu aprendi isso fazendo, é muito difícil você gerar interação entre diferentes países. As questões de natureza política, principalmente, e econômica, por vezes, pesam mais do que os interesses da ciência, dos governos e etc. Mas o que eu observei, e acho que o centro que fez esse estudo que eu trouxe é um bom exemplo disso, nós temos condições de mobilizar certamente academias e grupos de cientistas que atuam na América Latina e, eventualmente, no sentido de que nós estimulemos em cada um dos nossos países as autoridades reguladoras a se sentarem para fazer uma reflexão sobre a importância da cooperação multilateral. Não é possível imaginarmos uma região que tem tanta proximidade do ponto de vista cultural que nós tenhamos as dificuldades que nós temos ainda em determinadas áreas, em determinados países, que não podem e não conseguem se aproveitar, por exemplo, de todo o aparato técnico que tem a Anvisa, ou que tem a ANMAT, ou que tem a INVIMA, e que as decisões de uma agência possam ser aproveitadas pelos outros. Então, eu penso, primeiro, a academia pode ser um grande motivador dessa discussão e do significado de uma cooperação regional em relação às questões de regulação. Acho também que a academia pode ter um olhar mais focado em algo que os americanos estão fazendo, e se criou uma nova área da ciência que passou a se chamar de ciências regulatórias. Estudar ciências regulatórias, fazer ciência com ciências regulatórias é algo muito interessante,
Eu, quando estive na Europa, na agência europeia, o meu propósito, Henry, era entender por que é que determinados medicamentos tinham sido aprovados pela agência europeia e não tinham sido aprovados pela Anvisa. Eu fui olhar os dossiês desses produtos lá na Europa e descobri coisas maravilhosas. Por exemplo, que a conceituação de sobrevida e de resultado na perspectiva de longa duração era um na Europa e outro no Brasil. E essa é uma questão eminentemente científica, que conceitualmente nós não podemos privar um cidadão brasileiro de ter um produto que a agência europeia aprovou por uma questão conceitual que é construída no campo da ciência. Então, eu penso que nós poderíamos contribuir de muitas formas nesse sentido do fazer a ciência, na perspectiva da ciência regulatória, e também promovendo uma discussão mais intensa no meio científico, na região, da importância da cooperação entre as autoridades reguladoras. Porque, na grande maioria dos países, elas são partes do governo, e os governos são governos e precisam ser empurrados por nós, sociedade, para o lugar onde nós queremos que eles estejam, porque senão isso não acontece. Muito bom, muito boa resposta. Eu queria também salientar aqui a presença, mais congratulações aqui, e salientar que temos pessoas de vários lugares do Brasil, né, do Equador, da Amazônia, falando também pelo Equador, Amazônia, o Dr. Jeová Marques, Macapá, Amapá, e também o Dr. Marcelo Nanúquio, falando aqui, saudando pela Academia Nacional de Farmácia e Bioquímica da Argentina. E aí eu quero fazer uma pergunta da doutora Gláucia, que ela comenta aqui sobre a sua exposição, que a Anvisa tem uma avaliação regular em nível mundial, e nós que lidamos com a agência temos visto uma melhora. No entanto, não na mesma velocidade que as tecnologias e até mesmo do desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira. A pergunta que ela faz é a seguinte: o que falta para que essa mudança aconteça? Seriam mais pessoas, mais investimentos, uma política interna direcionada, como a do Chile, por exemplo, né? Qual a sua opinião sobre isso? Gláucia, é uma pergunta bem complexa, né? Porque você vê esses quesitos que foram analisados pelo CRIS nesse estudo, né, que focam muito na questão da qualidade, da transparência, da previsibilidade, e aí vai para a questão dos tempos, né? Esse arcabouço de elementos que permitem dizer a agência caminhou mais para cá ou mais para lá, ela está melhor ou está pior, ele é tão complexo que quando você isola um ponto desse só, normalmente você incorre numa possibilidade enorme de cometer um erro. Então, falar só em prazo de decisão, no meu entendimento, nós podemos dizer, olha, não, se tivesse mais técnicos para analisar processos, sim, haveria uma fila menor e o tempo de resposta seria também muito menor. Mas mais do que isso, porque pode ser que chegue um momento em que o problema não seja a falta de técnicos, né? Então, como eu disse, a decisão sobre produtos oncológicos na Anvisa era diferente por uma questão conceitual
do que a agência europeia olhava. Então, ajustar o conceito, às vezes, é tão importante quanto ter mais técnico. É isso que eu estou querendo te dizer. Ser transparente na divulgação dos requisitos, escrever guias que tenham coerência com as tecnologias e as capacidades das indústrias, e olhar a atividade regulatória como algo que precisa sempre ter um foco inalienável na questão da eficácia, da segurança e da qualidade, mas que dialogue também com as expectativas e as necessidades de saúde, é algo que, no meu entendimento, é o grande mobilizador. E a pandemia de Covid mostrou isso de forma clara. Quando você tem o foco... Bom, eu não posso ter pessoas numa UTI morrendo num processo inflamatório para o qual eu não tenho nenhuma resposta terapêutica hoje. Então, eu preciso aprovar uma vacina para essa doença e todos os medicamentos que chegarem no mercado que possam ser úteis no tratamento dessa reação inflamatória severíssima, eu preciso fazer chegar ao mercado quanto antes. E aí você mobiliza o aparato para isso, assume as incertezas todas que um processo como esse implica e toma a decisão de acompanhar os produtos em uso. Bom, isso precisa ser sempre assim, como se fosse uma pandemia? Não, mas também não precisa ser como era antes da pandemia, onde o ritmo da tomada de decisão da agência muitas vezes não se conecta com o ritmo da expectativa da sociedade em ter acesso a uma determinada terapia. Eu acho que esse ajuste, a pandemia ajudou muito a que ele se construa, e entendo que a agência no Brasil, com a autonomia que ela tem hoje, com a Lei Geral das Agências, tem condições de oferecer a conta para a sociedade. A conta para a sociedade talvez seja ter mais funcionários, e isso vai aumentar o gasto público. A conta para a sociedade pode ser ter de aumentar o valor das taxas que as empresas pagam pelas decisões da Anvisa. A Anvisa custa para as empresas, em média, 80 vezes menos do que elas pagam para as decisões da agência europeia ou da agência americana. E cada vez que se fala em aumentar esse valor, tem uma choradeira geral de que não pode aumentar o valor. Então, eu acho que a Anvisa vai ter que mostrar, oferecer essa conta, porque fazer bem a atividade regulatória custa dinheiro. A sociedade tem que pagar uma parte, porque nos protege, e as empresas terão que pagar outra parte, como elas pagam nos outros países. E essas discussões nunca são as mais simples de se fazer. Ainda bem que eu não estou mais responsável por ter de conduzir esse tipo de questão. Mas eu não vejo outro caminho senão continuar aprimorando transparência cada vez mais, qualidade do processo regulatório e o cuidado de olhar, sim, requisitos e tudo mais que tem que se olhar, mas entender também que cada vida que um produto que chega ao mercado consegue salvar ou preservar, talvez só aí o esforço já tenha valido a pena. Muito bom. Excelente, excelente explanação, comentário. Puxa vida, que aprendizado. Você falando, Dirceu, doutor Dirceu, nosso colega, amigo e colega de academia, me fez lembrar também da discussão toda, porque como eu estava na reitoria da Unifesp no momento da discussão sobre a vacina, chamada vacina da Oxford, que hoje é produzida pela Fiocruz aqui no nosso país, e que a Unifesp conduziu os estudos de fase 3, me lembro logo no início dos estudos de fase 3, a pergunta que mais vinha era, mas quanto tempo vai levar, né?
e a resposta que eu dava na ocasião era calma, mas nós tínhamos que ter o tempo da ciência, sem dúvida alguma, mas a urgência e a gravidade do que veio com a pandemia e que levou tantos meses, nos fez tomar decisões e mudar a nossa forma, inclusive, de olhar para esta questão, como você colocou, a questão da emergência sanitária, né? E também a questão da celeridade, mas sem prejudicar a avaliação de segurança e também de eficácia, mas também avaliando a população, e foi o que aconteceu. Nós continuamos avaliando, mesmo depois quando o estudo foi aberto, o estudo de fase 3 continuou, e é isso que nós temos que na verdade já era fase 4, é isso que nós temos que fazer, avaliar cada situação, e a urgência, a necessidade. Então, a pandemia, esse é um dos legados, provavelmente, da pandemia, porque fez com que nós refletíssemos sobre esta questão das políticas públicas e também do sistema de regulação. Nós temos Professora um Soraya, comentário, uma pergunta. Temos tem uma do Humberto Zardo, que ainda você não deu. Isso, doutor Lauro, é agora mesmo, é o que eu ia aproveitar e fazer a pergunta, que na verdade soma com a pergunta do doutor Vidotti também, que é pedindo que você comente sobre a criação de uma autoridade regulatória comum. Se não seria melhor desenvolver a integração entre agências. Eles pedem para você comentar isso, o doutor Vidotti comentou isso, mas também o doutor Humberto Zardo, que pede que você fale sobre isso, né, a harmonização destas autorizações, mas também sobre a necessidade de expandir a aplicação do risk analysis para melhor avaliar do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento as agências regulatórias. Uhum. Bom, então, em relação a esse primeiro ponto que caminho é melhor, né? Uma agência de uma região, de um bloco econômico ou a interação entre as agências. Eu acho que essas duas coisas não concorrem uma com a outra, né? Se nós olharmos que, por exemplo, a agência espanhola na Europa, a agência portuguesa, a agência inglesa antes do Brexit, a agência francesa, a agência alemã, elas são agências muito consistentes do ponto de vista técnico, cada qual em seu país e cada qual cumprindo uma responsabilidade nacional, né? E elas interagem efetivamente entre elas naquilo que se refere às questões de regulação e que preservam as decisões em caráter nacional. O sistema europeu ele é muito interessante porque a EMA, né, a IMA, que nós conhecemos muito bem, ela é responsável por tomar decisões sobre o registro de medicamentos inovadores e tem o sistema que ela coordena, que permite a entrada de um medicamento em um determinado país, mas com a possibilidade de ser aprovado dentro do bloco ou da comunidade econômica, né? Então, a agência única na Europa ela não veio substituir as autoridades nacionais, ela, ao contrário, ela até fortaleceu a presença dessas autoridades, porque o sistema depende das autoridades nacionais. As inspeções, a agência europeia não tem uma equipe de inspeção contratada por ela.
As inspeções são realizadas pelos inspetores das agências nacionais que cooperam com o sistema europeu para que, quando encomendada uma inspeção para um produto inovador por uma empresa que pediu um registro centralizado, essa inspeção ocorra. Então, vão inspetores de Portugal, da Espanha, da Alemanha, dos 27 diferentes países, 26 agora, com de um modelo onde algumas decisões possam ser tomadas por uma autoridade coordenadora de um sistema, porque a agência europeia, na verdade, ela não é uma agência de decisão, ela recomenda uma decisão de aprovação ou não à comunidade e ao conselho da comunidade que se reúne em Bruxelas. Eu fui acompanhar uma reunião desse conselho, vi uma discussão de uma decisão onde a agência havia recomendado a aprovação de um produto e o sistema prevê que, se um país disser que não concorda, e ali as discussões são de natureza técnica, respeitando sempre a autoridade nacional. Então, ele é um sistema misto, que tem uma autoridade única, que coordena as autoridades nacionais a atuarem no registro de produtos, no sistema que é o descentralizado, que tem o poder de recomendar ou não a aprovação dos produtos inovadores, mas sempre envolvendo técnicos também das agências nacionais. Então, é um sistema que organiza e torna tudo muito mais racional, no meu entendimento. Em relação à questão da análise de risco, né, como a maior ferramenta, tem muito a ver com o que nós estávamos falando, e a professora Soraya complementou. Cada vez mais, as autoridades sanitárias elas terão de estarem permeáveis a um compartilhamento das incertezas, porque o que a professora Soraya acabou de dizer, bom, quando você tem um estudo de fase 3 não concluído, não aberto, mas tem uma pressão para uma tomada de decisão, sentar a autoridade com o que ela tem de responsabilidade e as empresas com o que elas têm de responsabilidade e as autoridades de saúde do país é algo fundamental para que essas incertezas compartilhadas não recaiam apenas sobre um desses pontos, porque isso é muito ruim. Né? Então, e essa conversa, ela tem de ser uma conversa em torno do risco, porque na incerteza é ele que vai pesar. Né? Na incerteza bom, eu tenho uma vacina com 50, a gente passou a discutir, os brasileiros, eu achava ótimo, maravilhoso isso, não, mas a vacina é só 49, não sei o que, aí eu falava assim, bom, ainda bem que ninguém sabe que as vacinas de gripe são 14%, 15%, e aí todo mundo está tomando, tem algumas que chegaram a 27%, 30%, né? Nunca se discutiu isso e todo mundo disse, não, mas essa é 0,2 mais. Então, ótimo. E qual era o problema? O problema é a questão de quais são os riscos envolvidos para o Estado, representado pela autoridade sanitária e pelas autoridades de saúde, pelos cientistas envolvidos num centro importante, por exemplo, no caso citado pela professora Soraya, a Unifesp, e por indústrias, no caso, a AstraZeneca e a própria Fundação Oswaldo Cruz, que, no caso, apesar de ser uma fundação, acho que o Jorge Costa está aí, ele sabe isso muito melhor que eu, é uma instituição produtora e também tem as suas responsabilidades. Eu acho que essa aproximação de propósitos e a transparência das responsabilidades e expectativas constrói.
e pode ser bem interessante, talvez como aprendizado que a pandemia gerou. O que é fundamental, no meu entendimento, é capacidade técnica elevadíssima por parte do órgão regulador, transparência por parte dele, mas responsabilidade e transparência também por parte das empresas. Muito bem, que maravilhosa explanação, que aprendizado que tivemos aqui. Poderíamos continuar mais uns bons tempos por aqui, né? Muitos minutos ainda pela frente, fazendo perguntas. Eu mesma teria aqui alguns comentários também para tecer sobre a questão das patentes, o aumento da produção, que é uma questão que a Organização Mundial da Saúde tem tocado muito, especialmente para os medicamentos e para as vacinas, numa situação de pandemia e que esses medicamentos se tornam bens públicos ao invés de bens de produção. Então, não só bens de produção, como bens públicos, né? Tantas outras coisas que poderíamos falar aqui sobre o nosso país, a nossa Anvisa, sua grande experiência, e muito boa contribuição que você trouxe na ocasião, não só na sua trajetória como farmacêutico, como pesquisador, como gestor, mas também durante a sua atuação como diretor-presidente da Anvisa, que foi marcante para todos nós e que muito nos orgulha. Então, nós temos que agradecer a sua apresentação, a oportunidade de aprender com você, Dr. Dirceu Barbano, e eu gostaria de passar a palavra agora ao Dr. Lauro Moreto para as palavras finais e chegamos ao teto aqui da nossa reunião, agradecendo a presença de todos e agradecendo em especial ao Dr. Dirceu Barbano por essa excelente apresentação e palestra. Muito obrigada. Dr. Lauro Moreto. Eu queria agradecer especialmente a Soraya, parabenizá-la pela condução e ao Dirceu por nos brindar com essa apresentação tão interessante. Vamos ter que pedir a ele que um belo dia escreva um pequeno artigo para nós publicarmos na revista AppPharma, falando sobre a estrutura da regulamentação na América Latina. Foi muito interessante e muito legal. Eu também, pessoalmente, gostaria de fazer elogios a Dirceu Barbano pela humildade, inclusive, nosso relacionamento no Sindusfarma, quando ele nos pediu humildemente, em 2011, que organizássemos um simpósio, e esse simpósio foi uma grande alavanca para a Anvisa se aproximar da SCH e de outras instituições, né? Mas foi iniciativa dele de pedir a colaboração do Sindusfarma naquele período. Mas eu sou sou veterano aqui, razão pela qual todos fazem referência à minha pessoa, mas o presidente nosso chama-se Michel Kifuri Filho. É ele quem dá a palavra final para encerrar esta apresentação. Muito obrigado a todos. E Michel, por favor, a saudação sua. Eu gostaria também de parabenizar a professora Soraya pela condução e o Dr. Dirceu pela belíssima apresentação. Eu acho que foi um evento bastante produtivo. Todos nós aprendemos bastante aí com a explanação do Dr. Dirceu. Eu parabenizo mais uma vez a esse eixo, que fez um trabalho bastante interessante com relação ao tema. E a gente fica na expectativa de sempre estar num crescente aí com relação a isso, porque eu acho que o tema é interessante, empolgante e de extrema importância. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Grande abraço, Michel, excelente de vê-lo, sempre bem. E a Cibele, por favor. Então, bom, aproveitar então que já retomamos a gravação agora, né, professor Lauro? Vou pedir agora para que todo mundo aqui
Né? Só você e câmera. Uma salva de palmas para a professora Soraya, professor Dirceu também. Né? E nos encontramos numa próxima oportunidade. Para o aqui na Dirceu. Tá E a ótimo. todos vocês, todos nós. Perfeito, então. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.